O Felipe está perguntando, é perigoso fazer hipnose em casos complicados? Eu não entendi a pergunta. Caso complicado do quê? Agora, eu não conheço nenhum caso onde seja perigoso fazer hipnose. O que eu conheço são casos que você não consegue fazer ela. Por exemplo, um esquizofrênico em surto. Ele já está lá alucinado, ele nem está ouvindo o que você está falando. Você pode fazer o que você quiser lá. Não vai adiantar nada. Não que vai ser perigoso, é que não vai servir. Não conheço contraindicação para hipnose. Conheço fatos, situações onde ela não vai servir para nada. É isso. Tá, então vamos seguir com a nossa entrevista. Para o padre Quevedo, no Espiritismo e religiões afro, eles rejeitam o Criador e vão dando voltas cultuando as criaturas ou seres do além. Mas não seria o mesmo com nós, católicos, pedindo a intercessão e cultuando os santos? Como diferenciar esses fatos? Não porque o católico venera a memória do santo, né? E o espiritismo, por definição, e aí vai ter uma briga entre os espíritas lá. O kardecista, por exemplo, ele não aceita, geralmente, não aceita ser colocado em pé de igualdade com o candomblessista, com o bandista. Uhum. Aí vão diferenciar vários tipos de espiritismo. Mas tem algo que é comum a todos eles, que é a evocação dos mortos. Evocação Sim. dos espíritos. O espiritismo, por definição, é evocação. Aonde que o católico evoca alguma coisa? Nenhum. Nenhum. Então a diferença já está por aí, não é? Inclusive, a, a Lumen Gentium, no Concílio Vaticano II, falando a respeito da, da comunicação que a igreja terrestre tem com a igreja celeste, ou com o purgatório, enfim. Existe uma comunicação intrínseca? Sim. Qual que é a via de comunicação? É a igreja. Nós nos comunicamos com nossos entes queridos? Sim, muito provavelmente sim. Nós nos comunicamos com os santos? Sim, sim. No quesito de comunicação, não tem diferença nenhuma entre a gente falar com quem está no purgatório, se Deus quiser, ou com quem está no céu. A realidade é que não tem conversa. O que não tem é conversa, esquece. Se o seu intuito é conversar com o santo expedito, se ferrou. Se ferrou. Talvez ele ouça o que está dizendo, talvez não. A teologia não bateu um martelo sobre isso, mas assim, a sua oração chega até Deus. E a função do santo ali é servir como mérito. Não é? A respeito disso, deixa eu ver se eu separei bonitinho aqui. Eu estava lendo sobre isso hoje. Só um momentinho. Então, a Lumen Gentium, no Vaticano II, falando a respeito da nossa comunicação com os mortos, ela percebeu, ou melhor, a igreja percebeu que com muita facilidade os católicos fariam essa confusão parecida com essa da sua pergunta, de que é uma espécie de necromancia, eles atendem, como é que é o negócio? E colocou algumas notas, como por exemplo aqui, ó. No último concílio, na Constituição Lumen Gentium, temendo que a doutrina sobre nossa comunicação espiritual com os falecidos pudesse dar aso a interpretações do tipo espiritista, acrescentou ao texto a nota número 2, que é contra qualquer forma de evocação dos espíritos. Falou que existia comunicação. Depois falou, não, peraí, eu preciso explicar isso aqui melhor. Não tem evocação, esquece isso. Não, impossível, esquece. A comissão redatora definiu, então, mais claramente o que se proíbe. Aí ela foi explicar a explicação, dizendo: a evocação pela qual se pretende provocar, por meios humanos, uma comunicação perceptível com os espíritos ou almas separadas, com o fim de obter mensagens ou outro tipo de auxílio. Ou seja, se você vai evocar um espírito para ter uma mensagem, para ter uma ajuda, esquece. Perda de tempo total. Você vai se enganar. Além de pecar gravemente. Mas não vai adiantar nada. Mas pode, de Isso tanto que eu chamei o morto vir? Não. Não. Eu posso fazer? Não também. E eu, mesmo se eu pergunto sobre essas pseudas religiões, né? É possível, eu aqui, eu creio que não, né? Mas para alguém que não sabe, é possível eu evocar um espírito de um morto ou fazer com que um orixá, um exu venha até a mim e me ajude em alguma questão assim, seja lá com um fenômeno, uma incorporação ou qualquer outra coisa? Responda com sim ou não. Você está falando de você evocar e ele vir?
Você chamou, ele Isso, apareceu? É isso que você tá perguntando? Não, isso, não, de jeito nenhum, né? de jeito nenhum. Nem, nem através da chamada macumba, né? Pior Popularmente, que no caso ainda, seria o feitiço. pior ainda, impossível. Como é que eu vou, sei lá, misturar dois líquidos aqui, jogo pétala de rosa, asa de morcego, canto uma musiquinha, dou 3 voltas, coloco na encruzilhada e aparece alguém porque eu fiz isso? Perfeito.